Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, muito boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 3 de março de 2025. Eu sou Ana Gabriela Salles e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Nosso amigo Luciano Seixas volta na quarta-feira e eu te faço companhia hoje até às 5 da tarde. Estamos ao vivo pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para as emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui você já sabe, tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Não tem como a gente começar o assunto de hoje com outra notícia. É muito orgulho, muita alegria, né? Afinal, o Oscar foi para o Brasil. Ainda Estou Aqui faturou o primeiro Oscar do país, anunciado já quase na madrugada dessa segunda-feira, na categoria Filme Internacional, melhor filme internacional. Não sei você, mas eu estava assistindo em casa e foi uma explosão de gritos, de comemoração ao redor de todos que estavam na torcida, né? Tipo gol de Copa do Mundo mesmo. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a premiação atesta a excelência do cinema brasileiro, ampliando sua projeção no cenário internacional. Além disso, reforça o indispensável papel da cultura como instrumento de memória e reflexão, destacando a importância da proteção e da promoção dos direitos humanos e da democracia como valores inegociáveis da sociedade brasileira. E a ministra da Cultura, Margarete Menezes, também parabenizou o diretor Walter Salles, a atriz Fernanda Torres, o ator Selton Mello e toda a equipe do filme, que, nas palavras da ministra, de forma muito sensível, consegue homenagear a luta da família Paiva. Margarete Menezes disse ainda que o longa contribui para que o Brasil seja visto como o país que realiza produções cinematográficas da mais alta qualidade. O presidente Lula também comemorou a conquista. Vamos saber mais com Lademir Filipim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o primeiro Oscar da história conquistado pelo cinema brasileiro. O longa-metragem Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, foi eleito o melhor filme estrangeiro de 2024. A cerimônia de premiação aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Por meio das redes sociais, Lula ressaltou a importância da conquista para o orgulho nacional e parabenizou todos os profissionais envolvidos na vitória. O presidente também lembrou que a obra mostra ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. O filme é inspirado no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. A produção narra a história do deputado federal Rubens Paiva, que foi perseguido, preso e assassinado pelo regime militar, iniciado em 1964. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E o carnaval, hein? O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, no domingo, ontem, né, tiveram um componente diferente esse ano. Dezenas de mulheres desfilaram com uma faixa da campanha Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. A estratégia do governo federal é para orientar e incentivar os foliões a usarem o serviço Ligue 180 para denúncias. Lademir Filipim volta com essas informações. A campanha Feminicídio Zero, nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada, estreou nos desfiles oficiais das escolas de samba do Rio de Janeiro. No evento, uma faixa com o slogan da mobilização nacional foi levada por dezenas de mulheres. A ação vai ser repetida nesta segunda-feira e na terça-feira, dia 4, na Marquês de Sapucaí.
O gesto também vai estar presente no dia 8 de março, data do desfile das escolas campeãs e também Dia Internacional das Mulheres. As peças da campanha Feminicídio Zero estão presentes em diversos espaços do Sambódromo, como painéis e adesivos. As mensagens divulgadas lembram que é papel dos homens denunciar qualquer tipo de violência contra as mulheres. Em casos de denúncia, as pessoas devem usar o Ligue 180 para falar com a Central de Atendimento à Mulher. Outra opção de contato é o WhatsApp pelo número 619610 0180. A central funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A iniciativa é comandada pelo Ministério das Mulheres. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim. Vocês ouviram aí que essa mobilização ainda se repete hoje e amanhã nos desfiles da Marquês de Sapucaí, no Rio, né? E não para por aí. O gesto também vai estar presente no dia 8 de março, que é a data do desfile das escolas campeãs e também, claro, o Dia Internacional das Mulheres. Porque nunca é demais lembrar que nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Então, não se cale. Para dúvidas ou denúncias, ligue 180. E outra campanha que está girando o Brasil é a seguinte: para que o carnaval seja só festa, não misture direção e álcool. Parece óbvio, né, gente? Mas infelizmente não é. Ouve só esses dados da Polícia Rodoviária Federal. Em 2024, foram 3.855 acidentes de trânsito causados pelo consumo de álcool. Esses acidentes resultaram em 194 mortes e 3.109 pessoas feridas. Isso, gente, só nas rodovias federais. E mais de 4.000 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante. Por isso, o foco da campanha Rodovida Carnaval 2025 é conscientizar os motoristas sobre os perigos de dirigir sob o efeito de álcool e outras drogas. 30.000 cartazes e panfletos com a campanha foram distribuídos na Bahia, aqui no Distrito Federal, em Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. É isso, né? Além do esforço na fiscalização de veículos nas rodovias federais que cortam todo o país, a PRF também aposta nessas campanhas educativas. Então fique esperto, proteja a sua vida, a vida dos seus amigos e da sua família. Se beber, não dirija. Vamos seguindo com o nosso Giro de Notícias. Quem estiver viajando pelas rodovias federais nesse carnaval pode contar com uma novidade. A Polícia Rodoviária Federal firmou uma parceria com os aplicativos de navegação Waze e Google Maps. Na prática, a PRF fornece informações em tempo real sobre interdições em BRs por meio desses apps. O principal objetivo dessa integração, segundo a PRF, é prevenir acidentes e auxiliar os motoristas a traçarem as melhores rotas para uma viagem segura e sem surpresas desagradáveis. E já que a gente está falando das campanhas desse carnaval, vamos ouvir agora uma reportagem completa da Natália Kozlik. Roda aí, Zé! O que todo folião deseja é poder curtir as festividades de carnaval com tranquilidade, respeito e segurança. Nesse sentido, o Ministério das Mulheres está encabeçando uma mobilização nacional pelo Feminicídio Zero durante o Carnaval do Rio de Janeiro, um dos mais tradicionais do país. Serão expostos diferentes materiais gráficos em defesa do combate à violência contra mulheres, como detalhou a chefe da pasta, Cida Gonçalves. Nos ensaios nós já estávamos fazendo fala, conscientização, discutindo com as escolas, e no dia do desfile das campeãs nós vamos entrar com cerca de 300 mulheres na Sapucaí, segurando a faixa, pedindo que carnaval, que festa seja um lugar de respeito a todas as mulheres. A expectativa é de que a campanha chegue a 5 milhões de espectadores
torcedores no Sambódromo da Sapucaí. Ainda de acordo com a ministra Cida Gonçalves, em todo o país, onde tem carnaval, o Ministério das Mulheres estará representado por unidades móveis de atendimento e delegacias especializadas. Em meio aos foliões, outra prioridade do governo federal é proteger crianças e adolescentes. Para isso, foi lançada uma campanha pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que além de reforçar a importância do canal de denúncias Disque 100, chama todos a participarem dos cuidados com esse público. Ei, não me deixe aqui sozinha. Me leve para um lugar seguro. Se perceber que está em perigo, me ajude. Eu sei que às vezes eu acho que sei de tudo, mas nem sempre eu sei me proteger. No meio da folia, redobre a atenção com as crianças e os adolescentes. E lembre-se, cuidar deles é dever de todos nós. Nesse carnaval, pule, brinque e cuide. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, tem intensificado os preparativos para assegurar um atendimento rápido e eficiente durante os dias de festa, por meio da simulação de eventos críticos em diversos estados do país. Ainda na área da saúde, serão reforçadas as diversas formas de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Praças do Rio de Janeiro, Recife e Salvador também contarão com pontos de distribuição de camisinhas. E uma ferramenta pode ser bastante útil na proteção dos foliões, que estão sempre ali com o telefone em mãos para registrar memórias da maior festa popular do Brasil. É o aplicativo Celular Seguro, que minimiza prejuízos decorrentes de roubo, furto ou perda dos aparelhos. Por meio dessa ferramenta, é possível contar com a ação rápida de amigos e familiares de confiança para garantir que criminosos não acessem dados pessoais armazenados no celular, como explica o diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, André Leite. Se você tiver o seu celular subtraído, a pessoa de confiança pode rapidamente efetivar tanto o bloqueio das contas quanto o bloqueio da linha ou do próprio aparelho. O celular seguro está disponível para os sistemas Android e iOS. Após a instalação do aplicativo, ele já estará disponível para uso no aparelho celular. Lembrando que é indispensável ter cadastro no gov.br. Reportagem Natália Kozlik. Bom, agora mudando de assunto, nesse fim de semana, o presidente Lula esteve em Montevidéu, no Uruguai, para a posse do presidente eleito Yamandu Orsi. Lula aproveitou para fazer algumas reuniões bilaterais e teve um encontro com o amigo e ex-presidente uruguaio José Mujica. Caroline Blaut tem os detalhes dessa agenda. Essa foi a primeira viagem internacional do presidente Lula em 2025. Ele foi prestigiar a posse de Yamandu Orsi como 43º presidente uruguaio. As relações entre os dois países são marcadas pelo diálogo, intenso intercâmbio econômico e cultural e ampla cooperação. O destaque está nas iniciativas voltadas ao desenvolvimento da região de fronteira e ao fortalecimento do Mercosul. Entre as principais ações bilaterais estão binacionalização do aeroporto de Rivera, inaugurado em dezembro de 2023, a hidrovia Uruguai-Brasil e a segunda ponte sobre o rio Jaguarão. No plano comercial, Brasil e Uruguai são parceiros estratégicos. No ano passado, a corrente comercial entre os dois países superou os 4 bilhões e 900 milhões de dólares, o segundo maior valor da série histórica. No Uruguai, o presidente Lula se reuniu no sábado com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. A Alemanha é um parceiro essencial do Brasil na promoção do acordo Mercosul-União Europeia, no esforço de combate à mudança do clima e no sucesso da COP30, que será realizada em novembro no Brasil. Eles discutiram a importância da atuação conjunta dos países da América Latina e da União Europeia na defesa da democracia e do multilateralismo. Outro encontro foi com a candidata à presidência do Equador no segundo turno, Luísa González. Eles trataram do contexto político na América do Sul e da importância do fortalecimento da democracia e da justiça social no continente. O último compromisso em Montevidéu foi um encontro com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Locução Caroline Blaut.
Bom, e vamos falar agora de economia para o nosso bolso, quem não gosta, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que esse mês de março também tem bandeira tarifária verde para a conta de luz. Quem traz essa notícia é ele, Luciano Seixas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária para março continuará verde. Isso significa que os consumidores de energia elétrica não terão custo adicional nas contas de energia. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária permanece verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no país. De acordo com a ANEEL, com o período chuvoso, os níveis dos reservatórios melhoraram, assim como as condições de geração das usinas hidrelétricas. Por isso, o acionamento de usinas termoelétricas, que possuem energia mais cara, não é tão necessário. Mas a ANEEL reforça que, mesmo com condições favoráveis de geração, é importante manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. E atenção, hein? Já foi publicada no fim da tarde de sexta-feira a medida provisória que libera recursos retidos do saque aniversário. O calendário de liberação dos saques já começa essa semana. Fique sabendo com Luciano Seixas. O governo federal publicou nesta sexta-feira uma medida provisória que libera temporariamente o saldo retido de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, que optaram pelo saque aniversário. Serão disponibilizados 12 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para mais de 12 milhões de trabalhadores. Os pagamentos começam no dia 6 de março, no valor de até R$3 mil, de acordo com o saldo disponível na conta de FGTS. A segunda parcela, para valores superiores a R$3 mil, será paga a partir de 17 de junho. Cerca de 10 milhões de trabalhadores terão os valores creditados diretamente em suas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS, enquanto os outros 2 milhões, que não têm cadastro, poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas. Desde 2020, o saque aniversário retirou 142 bilhões de reais do FGTS. Atualmente, 37 milhões de trabalhadores com conta ativa no FGTS optaram pelo saque aniversário e 25 milhões usaram seu saldo como garantia em operações de crédito para antecipação do saque. O FGTS abrange um total de 134 milhões de trabalhadores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Então, o primeiro saque já vai ser liberado agora, quinta-feira, dia 6 de março. Ficou com dúvida? Dá uma passadinha lá no site gov.br/INSS que tá tudo explicadinho lá para você. Vamos seguindo aqui. O Ministério da Saúde vai ampliar gradualmente, ao longo desse ano, o acesso a insulinas análogas no SUS, o Sistema Único de Saúde. Os pacientes com mais de 70 anos de idade vão receber atendimento prioritário. Lademir Filipim. O Ministério da Saúde promoveu um webinário com o intuito de reforçar estratégias para ampliar a vacinação contra o HPV. O objetivo é mobilizar estados e municípios para vacinar adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina. De acordo com o Ministério, o imunizante é essencial na prevenção de diferentes tipos de câncer que podem surgir no colo do útero, na vulva, no pênis e ânus. O evento reuniu mais de 700 participantes. Entre os presentes, compareceram gestores e profissionais de saúde. O encontro abordou a introdução da vacina contra o HPV em dose única no Brasil, um marco que segue as recomendações do Comitê Técnico Assessor de Imunizações. Segundo o Ministério, a dose única facilita a operacionalização da vacina para a eliminação do câncer de colo do útero. A pasta também afirma que a vacina é a forma mais rápida de combater a doença em todo o mundo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
A gente ouviu aí um boletim sobre a vacina contra o HPV. Eu vou ficar te devendo essa sobre a insulina análoga lá no SUS, tá? A gente volta ainda nessa edição com esse outro boletim. Neste carnaval o amor é um balanceio, respeito e carinho é o que se quer ter. Não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Na folia, alegria, vem cá entender. Proteja a criança, educar é pra valer. Contra o mal, união, vamos combater. Violência infantil. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora é hora de saber como é que tá o tempo em todas as regiões do país nessa segundona. Aqui em Brasília eu vou te falar, viu? Tá quente e fervendo. Roda aí a previsão, Zé. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de março de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 35%. Goiânia, em Goiás, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 30%. Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100% a 60%. Pão de Açúcar, em Alagoas. Festeja aniversário com sol entre muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura oscila entre 24 e 35 graus. A umidade do ar é de 90% a 60%. Norte. Palmas, no Tocantins, tem sol entre muitas nuvens com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 90% a 30%. Altazes, no Amazonas. Comemora aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100% a 60%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. A cidade de Canaã, em Minas Gerais, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 80% a 40%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem sol entre muitas nuvens.
A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 37 graus. A umidade do ar é de 90% a 30%. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E hoje é dia de festa para os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Pão de Açúcar em Alagoas, essa eu não conhecia, hein, esse município. Pão de Açúcar em Alagoas, Altazes no Amazonas e Canaã em Minas Gerais, que completam mais um ano hoje. Meus parabéns! E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um Papo Saúde especial sobre a dengue e muito mais. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h26. Olha aí, eu vou pagar aqui o que eu estava devendo, que é o boletim sobre o acesso a insulinas análogas pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde vai ampliar esse acesso gradualmente agora em 2025 e quem conta mais é o Vladimir Filipim. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso a insulinas análogas de ação rápida e prolongada para pacientes com diabetes tipo 2. A iniciativa amplia as opções terapêuticas para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, além de contribuir para a redução do risco de desabastecimento, especialmente diante das restrições globais de insulinas humanas NPH irregular. A transição para as insulinas análogas vai começar gradualmente em 2025. Os pacientes com mais de 70 anos vão receber atendimento prioritário. Em breve, o Ministério da Saúde vai publicar uma nota técnica com mais detalhes sobre a implementação da medida no âmbito da atenção primária à saúde. A diabetes mellitus afeta aproximadamente 20 milhões de brasileiros. O SUS já oferece acesso gratuito às insulinas humanas NPH e irregular há mais de 20 anos, tanto nas unidades básicas de saúde quanto no programa Farmácia Popular. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Assunto Federal. Momento Entrevista. Olha, você ouvinte sabe que o Assunto Federal foi feito para levar informação de qualidade e prestação de serviço aí para sua cidade, para o seu estado, né? Um abraço, então, para todas as emissoras locais que estão retransmitindo aqui o programa com a gente e para todos os ouvintes que estão pelo nosso streaming em radiogov.ebc.com.br. E por falar em cidades, depois de mais de uma década, vai acontecer agora, esse ano, a Conferência Nacional das Cidades. A gente vai entender melhor a importância desse evento na entrevista feita pela jornalista Vanessa Leda com a coordenadora-geral do Conselho das Cidades, Fernanda Barbosa, no jornal Brasil em Dia. Vamos ouvir. Esse evento será em agosto aqui em Brasília, mas a preparação começa bem antes, com conferências municipais e estaduais ao longo de todo o ano para garantir contribuições de todas as regiões do país. Coordenadora, essa conferência volta aí depois de mais de 10 anos, num momento, digamos assim, com grandes desafios, né, como as mudanças climáticas, o déficit habitacional, enfim. Como que essa conferência vai trazer respostas concretas nesse sentido? Bom, a gente está realmente aí vivendo um momento muito significativo de recriação do próprio Ministério das Cidades e da retomada das atividades do Conselho Nacional das Cidades. E aí a sexta conferência nacional entra nesse contexto, após mais de 10 anos sem nenhuma conferência, esse ato, então com muitas demandas represadas
e demandas que precisam ser inseridas num novo contexto urbano, como você falou, das emergências climáticas. A gente teve aí no ano passado as enchentes no Rio Grande do Sul, a transformação digital, que também é um tema muito importante para ser abordado, e, enfim, a gente precisa modernizar, né, o debate da questão urbana e trazer esses novos elementos para que as políticas públicas sejam fortalecidas e sejam revistas também de forma assim, bem efetiva junto com a participação da população. A gente espera aí que a sexta conferência ela abra esse espaço, né, para debate com a sociedade civil. E o nosso objetivo principal é promover a construção coletiva das políticas urbanas. E aí a gente quer que os gestores municipais, estaduais, movimentos populares, profissionais da academia, entidades de trabalhadores, ONGs e outras entidades proponham soluções para esses desafios urbanos que a gente está vivendo. O processo da sexta conferência é isso mesmo, é um processo, né? Ele começa lá na etapa municipal, vai subindo para a etapa estadual, até juntar todas essas propostas e a gente realizar a etapa nacional. Então, é muito importante agora, nesse momento, que a gente consiga mobilizar o máximo de municípios possíveis para realizarem as suas conferências, porque só assim a gente vai ter insumo que realmente represente todo o panorama do país, né? O Brasil é um país muito grande, com muitos municípios, muitas realidades. Quanto mais municípios a gente tiver inseridos nesse contexto, fazendo as suas conferências, mais chances a gente tem de desenhar políticas públicas efetivas e que reflitam, de fato, as necessidades da sociedade. Pois é, a senhora falou sobre essa diversidade, né? São mais de 5.000 municípios e eu acho que um dos grandes problemas também é a diferença enorme entre as regiões muito ricas e as regiões muito pobres, né? Como que a conferência vai poder atuar aí para que essas propostas ajudem a promover uma maior equidade entre as localidades? A chave aí do sucesso das conferências é, de fato, garantir a ampla participação de todos os segmentos da sociedade. Os municípios pequenos, eles têm algumas peculiaridades, né, de estrutura mesmo, de corpo físico para poder realizar as conferências. Os municípios maiores, eles já não têm esses problemas. A gente tem a questão de alocação de recursos, né, que é muito, muito importante nesse momento, que, por exemplo, os novos prefeitos estão tomando posse, eles vão ter que desenhar os novos orçamentos, as conferências vão ajudar aí a priorizar os investimentos daquela população específica, e a melhor forma, assim, de garantir que essas peculiaridades de cada município, cada região, aí mesmo com as diferenças culturais, sociais e econômicas, estejam refletidas lá na etapa nacional e nas políticas públicas que saem como diretriz do governo federal, é justamente a gente garantir o máximo de participação possível e que os gestores e a sociedade civil coloquem atores que têm voz ativa nesses processos de conferência, tanto das municipais quanto das estaduais, para que esses problemas sejam levados de fato e sejam materializados em propostas concretas que vão chegar na etapa nacional. Só assim a gente vai conseguir garantir realmente que toda a diversidade do país seja refletida na etapa nacional e seja incorporada aí nas políticas públicas, por exemplo, do próprio Ministério da Cidade, de habitação, saneamento, mobilidade urbana, as periferias, tudo isso tem que estar refletido na etapa nacional. Então, quanto mais participação social a gente tiver e quanto mais municípios a gente estiver realizando as conferências, maiores são as chances da gente ter uma política pública que reflita aí toda a diversidade do país e que seja efetiva de fato. Pois é, coordenadora, a senhora acredita que também a gente pode utilizar aí as novas tecnologias, como, por exemplo, as plataformas digitais, a inteligência artificial, como um aliado aí nessas novas propostas, nessas novas implementações, digamos assim? Sim, a própria conferência ela está sendo toda monitorada e acompanhada numa rede de desenvolvimento urbano sustentável. A gente chama ela de plataforma Redos, e todos os municípios e os estados estão colocando a documentação comprobatória das conferências dentro da plataforma, e lá a gente consegue ter um panorama bem legal de como a coisa está acontecendo no país. Além disso, a gente pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para checar quais são os temas
temas mais debatidos nas conferências e depois fazer uma curadoria de como isso vai refletir na própria Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. A gente pode usar esse processo para incluir mais gente, por exemplo, nas conferências híbridas, que juntam a população, mas que permite que uma parte da população também se conecte online. Então, o tema da transformação digital nas conferências, principalmente, é uma coisa muito positiva. A gente incentiva e temos, assim, grandes expectativas de que isso traga muito retorno para a gente na etapa nacional também. Fernanda, a senhora coordena aí o Conselho das Cidades. Explica um pouco para o telespectador como que funciona essa nova estrutura. O Conselho das Cidades ele é um conselho de participação social. Ele veio lá com a criação do Ministério das Cidades em 2003 e a ideia é que a gente consiga realmente refletir nas políticas públicas urbanas todos os anseios de toda a sociedade, inclusive de grupos marginalizados, enfim, aqueles grupos que não se olham muito, que são os que mais precisam, né? Qual que é a ideia do Conselho? É que a gente faça de fato uma gestão democrática do território e que a gente distribua aí os ônus e os benefícios do processo de urbanização de forma equitativa. O que são esses ônus e benefícios? Por exemplo, todo mundo paga imposto, né? Você vai pagar mesmo, se você ganhar um salário mínimo ou 10, você vai pagar ali o mesmo tanto de imposto. É justo que a gente distribua isso em áreas que necessitem mais, porque as pessoas que ganham menos, o impacto do imposto no orçamento delas é maior. Então, a gente precisa repensar nessa distribuição, em áreas que precisam de mais infraestrutura, áreas que precisam de mais programas habitacionais. A gente precisa pensar isso de uma forma democrática e o Conselho ele entra justamente nesse sentido, de poder levar as políticas públicas para o debate da sociedade e que a sociedade se sinta ali refletida de fato nessas políticas. E aí a gente está falando de basicamente isso. Habitação de interesse social, saneamento, acesso à água e esgoto, iluminação pública, transporte público, mobilidade, enfim. Esse universo diverso aí das cidades que estão refletidas nas políticas setoriais do Ministério das Cidades. O Conselho é um conselho bem grande, viu, Vanessa? Ele tem em média 86 titulares e 86 suplentes. E nessa composição dele, a gente tem justamente todo esse perfil que eu falei anteriormente, todo o perfil do poder público, tanto estadual, municipal e federal, quanto também a sociedade civil organizada. E aí entram os movimentos populares de luta pela moradia, entram as entidades que representam os trabalhadores, as entidades que representam a academia e as unidades de pesquisa, as ONGs, enfim, é um conselho bem diverso e ele traz realmente propostas bem efetivas, entendeu? Que permite que a gente faça aí uma reflexão sobre as nossas políticas urbanas e aprimore elas cada vez mais. Ele é um conselho deliberativo, ele solta aí várias resoluções sobre temas diversos, por exemplo, os prefeitos que estão chegando agora, estão tomando posse agora, precisam elaborar ou revisar os planos diretores. Lá no nosso site do Conselho das Cidades e na plataforma Redes, a gente tem resoluções do Conselho que falam sobre o conteúdo mínimo do plano diretor. O Conselho ele desenvolveu em conjunto com todos ali, com o Pleno, o próprio regimento interno da 6ª Conferência, que serve de base para os regimentos das conferências estaduais e das conferências municipais. Enfim, tem muita informação importante. O Conselho ele atua muito com as entidades que estão presentes neles na questão habitacional. Por exemplo, a gente teve o movimento do despejo zero, que foi muito importante na época da pandemia, para que as pessoas não fossem sem emprego e sem receber, não fossem despejadas, né, das suas casas. Enfim, é um conselho muito atuante e muito importante para a gente garanta aí a gestão democrática do território e a justa distribuição de ônus e benefícios da urbanização. Maravilha. Antes da gente terminar, eu queria que a senhora dissesse aí os caminhos para quem deseja participar dessa conferência, dar a sua contribuição, e aproveito para pedir que a senhora faça um chamado aí para a população participar da conferência. Agora a gente está focando, Vanessa, na etapa municipal. A etapa municipal ela vai até abril. Todas as conferências municipais têm que ser realizadas até abril.
E depois da etapa municipal, a gente vai passar para a etapa estadual. Como é que a gente organiza aí uma conferência? O meu município, muitas vezes o município pequenininho, ele não tem lá um conselho instituído, um conselho das cidades local instituído, ou alguma coisa que faça essas vezes lá. Não tem problema. O poder público, a prefeitura, ela pode fazer um edital de chamamento de entidades, as entidades vão formar uma comissão organizadora da conferência, vão marcar a data, vão montar o regimento interno, com todas as diretrizes, e o município ele pode, inclusive, a partir da realização da própria conferência, montar o seu conselho, eleger os seus delegados, enfim. Depois dessa etapa municipal, na etapa municipal ainda, são escolhidos os temas prioritários que vão ser levados para as etapas nacionais, para as etapas estaduais, desculpa. Então é importante aí que os municípios estejam atuando muito forte nessa frente, entendeu? Para conseguir levar o máximo de propostas possíveis para a etapa estadual, que vai levar para a etapa nacional também. A etapa estadual todos os estados já convocaram as suas conferências, nem todos estão com data marcada ainda, mas todos já convocaram. Os municípios eles têm que fazer o quê? Procurar os pontos focais dos estados. Lá na plataforma Redes a gente tem contato de todos os pontos focais, para eles serem inseridos na plataforma, pegarem ali o subsídio que eles precisam para realizar as conferências e inserirem tudo na plataforma. E daí a gente parte para a etapa nacional, com as propostas que vão ser geradas na etapa municipal e na etapa estadual, que vão servir de base para a constituição do texto do projeto de lei da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, olha que legal, todas essas propostas, nem todas, né? A gente vai fazer um debate, uma discussão, vai fazer uma análise, né, de conjuntura, mas essas propostas vão estar refletidas concretamente na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. A participação social estando ali refletida nas políticas do país. Então, é muito importante, a gente convoca aí os municípios não só para já se organizarem para realizar as conferências, a gente está fazendo webinário, a gente tem um WhatsApp que responde dúvidas, a gente tem e-mail para entrar em contato e a gente ajudar a instituir as conferências locais, mas a gente precisa também aí do engajamento das prefeituras, da sociedade civil, os movimentos estarem juntos com a gente para que a gente consiga realizar um número maior possível de conferências municipais, que só assim a gente vai ter uma conferência nacional de sucesso. Então entra lá na plataforma Redes, vê quem é o ponto focal do seu estado, já entra em contato para saber como é que você vai chamar a sua conferência, como é que você faz para incluir os documentos da sua conferência se você já realizou lá na plataforma, para a gente poder acompanhar isso direitinho e ter um evento de sucesso lá em agosto. Ouvimos aí a entrevista com Fernanda Barbosa, coordenadora geral do Conselho das Cidades. Para ouvir esse e outros conteúdos, é só acessar radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olha, a gente já te contou aqui no programa que nas primeiras 6 semanas de 2025, o número de casos prováveis de dengue no Brasil caiu cerca de 60% em relação ao mesmo período de 2024. Notícia boa, né? Mas ainda tem muito a fazer, segundo o Ministério da Saúde. E esse é o tema do novo episódio do Papo Saúde que a gente roda agora para você. Então, nessa circunstância em que há uma possibilidade maior de que aquela febre com o mal-estar, com aquelas dores, seja de fato dengue, que procure imediatamente uma unidade de saúde para uma avaliação e uma orientação inicial. Nós temos observado também que muitas vezes a pessoa um vizinho fez uso de uma medicação e um fala para o outro, olha, eu tomei esse medicamento aqui e sobrou, pega essa cartela. Não faça isso. Automedicação, não. Aquele remédio que foi bom, que foi ótimo para a sua vizinha, poderá não ser bom para você. Então, procurar quanto antes uma unidade de saúde, evitar a automedicação e jamais suspender por conta própria uma medicação de uso prolongado. O Ministério da Saúde lançou em janeiro o Plano de Contingência Nacional para dengue, chikungunya e zika. O novo plano busca reforçar as estratégias de prevenção, preparação e resposta às epidemias de arboviroses. O plano também destaca um ponto muito importante: a integração entre os diferentes níveis de governo e a sociedade civil.
Eu sou Débora Fortuna e o Papo Saúde de hoje vai falar sobre como podemos, juntos, combater a dengue e o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. A maior parte dos focos de dengue no Brasil são encontrados próximo ou até mesmo dentro das casas. Por isso é importante que cada um cuide do seu quintal. E o passo a passo pode ser simples, como nos explica o secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, o Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha. Veja bem, nós sabemos que 75%, 80% dos focos de criação do Aedes aegypti, dos criadores, estão no domicílio ou no peridomicílio, dentro da casa ou nos quintais, no entorno da casa. Dessa forma, se todo cidadão, se toda cidadã cuidasse desse espaço, olhasse embaixo da geladeira, olhasse a alimentação do pet, o terreno baldio, se tem algum objeto ali, quando colocar o lixo na calçada, que esse lixo esteja adequadamente vedado, porque muitas vezes tem garrafa PET, tem copos que o vento leva e ficam em terrenos baldios, em locais de difícil acesso, para que as pessoas da limpeza pública possam localizar esse objeto. Então, se cada um de nós fizer esse movimento proativo, ao mesmo tempo também que cada cidadão, cada cidadã faz a sua parte, ajudando o poder público, tem que cobrar do poder público que faça a sua parte também, que faça a coleta do lixo urbano de forma adequada e rotineira, que forneça água para o uso doméstico de forma regular, que limpe as praças públicas, que esse poder público mantenha limpo os quintais das escolas, os quintais das unidades de saúde, ou seja, tem uma responsabilidade que é inerente à cidadania, ao cidadão e à cidadã, e tem outra atividade que é responsabilidade inerente do poder público. Cada um fazendo a sua parte, certamente nós vamos superar esse momento que estamos vivendo. O Aedes aegypti, transmissor da doença, pode se adaptar a condições adversas do ambiente. Talvez você se lembre daquela história de que o mosquito se reproduz apenas em água limpa. Pois é, isso mudou. E a nossa atenção agora precisa ser ainda maior. Como todos os insetos na natureza, e todos os seres vivos, ele vai se adaptando às condições adversas. A preferência do Aedes aegypti, da sua reprodução, continua sendo água parada, relativamente limpa. Quando nós chamamos água limpa, é água que não seja do esgoto sanitário, por exemplo, da fossa. Mas na ausência dessa água limpa, ele poderá se adaptar. É um processo natural. Os insetos, eles vão se adaptando. Muitas vezes ele tem uma temperatura ideal para sobreviver. Mas em certas circunstâncias ele vai se adaptando a outras temperaturas, seja maiores, seja menores. Então, as duas coisas são verdadeiras. A preferência por água relativamente limpa, né, e podendo se adaptar em determinadas circunstâncias a águas poluídas. Parte das ações do Ministério da Saúde para combater a doença e a proliferação do mosquito passa pela atuação dos agentes comunitários de saúde e de controle de endemias. Além de identificar focos do mosquito e aplicar larvicidas, esses profissionais também desempenham um papel importante na educação da população. O agente, ele está fazendo um movimento para despertar no cidadão, na cidadã, a sua responsabilidade. Durante muitos anos, praticamente no Brasil como em todo, né, quase todo, o agente entrava na casa do cidadão, da cidadã, claro, com a permissão desse morador, e ele fazia a coleta dos objetos que estavam ao relento. Nós temos feito um esforço muito grande para que esse agente, a não ser que o dono da casa, a dona da casa, tenha alguma dificuldade física, algum problema de saúde que a impeça de fazer a limpeza desse seu espaço.
ele está servindo como um educador popular. Ele entra na casa e diz para o cidadão: olha, aquele pneu que está ali ao relento, ele tem que ser tirado dali. Aquele vaso que está lá destampado com água dentro, ele tem que ser limpo e tem que ser vedado. Esta caixa d'água que está aberta tem que ter a sua tampa adequadamente vedada. Ou seja, ele, a gente, tem uma atuação direta, identificando os focos, fazendo o tratamento com o larvicida quando necessário, mas tentando também estimular que o morador, que a moradora acorde para essa realidade e passe a cuidar mais do seu meio ambiente próximo. Os principais sintomas da dengue são bastante comuns e podem ser confundidos com outras doenças. Por isso, em casa de suspeita de dengue, é importante procurar uma unidade básica de saúde para ter o diagnóstico e o tratamento correto. Veja bem, no início do quadro clínico suspeito de dengue, é um quadro clínico que lembra muitas outras enfermidades. Basicamente, o que é? A febre, dores no corpo e o mal-estar, que pode ser várias outras doenças. Então é importante, desde o primeiro momento, que cada pessoa esteja conectada, sabendo se no seu bairro, se na sua cidade está ocorrendo casos de dengue em outras pessoas também. Nessa circunstância, olha, eu moro numa cidade, no meu bairro tem várias pessoas que já tiveram dengue e eu amanheci hoje parecido com o quadro clínico do meu filho ou do meu marido há 20 dias atrás ou do meu vizinho. Então, nessa circunstância em que há uma possibilidade maior de que aquela febre com o mal-estar, com aquelas dores, seja de fato dengue, que procure imediatamente uma unidade de saúde para uma avaliação e uma orientação inicial. Em hipótese alguma, suspender quaisquer medicamentos de uso prolongado. Nós temos observado também que muitas vezes a pessoa um vizinho fez uso de uma medicação e um fala para o outro: olha, eu tomei esse medicamento aqui e sobrou, pega essa cartela. Não faça isso. Automedicação, não. Nós sabemos que aquela suspeita de dengue pode não ser dengue. Aquele remédio que foi bom, que foi ótimo para a sua vizinha, para o seu vizinho, poderá não ser bom para você. Então, procurar o quanto antes uma unidade de saúde, evitar a automedicação e jamais suspender por conta própria uma medicação de uso prolongado. Para muitas pessoas, os sintomas da dengue podem ser brandos, sem grandes complicações. Por outro lado, alguns grupos de risco podem acabar desenvolvendo casos graves da doença. Idosos, diabéticos e até mesmo hipertensos precisam redobrar os cuidados. Nós já observamos ao longo desses anos que há um determinado tipo de pessoa que, diante de um quadro de dengue, tende mais a desenvolver um caso grave. Por exemplo, as pessoas com mais de 60 anos de idade, as pessoas com hipertensão arterial, pessoas com diabetes, pessoas com asma brônquica intensa, pessoas com doenças reumáticas intensas, pessoas com doença falciforme. Então, essas pessoas devem redobrar os seus cuidados diante de um caso suspeito de dengue. E muita água, tem que ser generoso na hidratação. Mas eu não sei se eu estou tomando muita água, se o que eu tomei é suficiente. O grande parâmetro é a urina. Se a urina estiver muito escura e muito rala, ou seja, ficar 6, 7, 8 horas sem urinar, é preocupante. Se for urinar e a urina estiver muito concentrada, é sinal de que você está desidratando. Você precisa aumentar o volume de água a ser ingerido. Para auxiliar os municípios no combate à dengue, o Ministério da Saúde ministrou palestras, oficinas e orientações durante o encontro de novos prefeitos e prefeitas, que aconteceu em Brasília. Se cada gestor público e a sociedade fizer sua parte, o verão pode ser livre da dengue e muito mais saudável. Combater o mosquito leva apenas alguns minutos, mas essas pequenas ações podem acabar salvando vidas.
Verifique se caixas d'água estão vedadas, coloque areia nos vasos de plantas, limpe as calhas e a laje da sua casa e receba os agentes em sua casa. O Papo Saúde encerra por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais! Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. Assunto Federal. Olha, o dia de música aqui no Assunto Federal é às quartas e quintas, mas hoje a gente vai abrir uma exceção porque a gente quer saber o que toca na esplanada. O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. O pedido é do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Vamos ouvir. Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e eu quero ouvir a música Costela de Adão, do conjunto Bicho Terra, do meu querido estado do Maranhão. Então, em clima de carnaval, vamos ouvir Costela de Adão, do Bicho Terra. Aonde você for, amor, eu tenho que ir. Aonde você for, amor, eu tenho que ir. É da costela de Adão que a gente se conhece. Sem consultar o coração é que nosso amor padece. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. Pode sorrir aonde você for, amor, eu tenho que ir. Aonde você for, amor, eu tenho que ir. É da costela de Adão que a gente se conhece. Sem consultar o coração é que nosso amor padece. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. O amor pode sorrir. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. Aonde você for, amor, eu tenho que ir. Aonde você for, amor, eu tenho que ir. É da costela de Adão que a gente se conhece. Sem consultar o coração é que nosso amor padece. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. Aê, 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 me dá teu coração. Aê, aê, no meio do salão. Aê, aê, o amor pode sorrir. O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Agora uma última notícia, a Ancine, Agência Nacional de Cinema, divulgou agora há pouco alguns dados interessantes sobre o filme, o impacto do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, né, na noite de ontem, de melhor filme internacional. Olha só esses números. Foram 5 milhões de espectadores, 104 milhões de reais em renda. Assim, o filme se consolidou como a terceira maior bilheteria nacional desde 2018. O sucesso nas bilheterias também se refletiu, segundo a Ancine, no desempenho do mercado audiovisual como um todo. Apenas em 2025, o filme foi responsável por 32% do público de filmes nacionais. Legais esses números, né? Bom,
E a gente tá chegando ao fim aqui do nosso assunto federal. Quero lembrar a você que hoje tem a Voz do Brasil normalmente, viu? E amanhã, terça de carnaval, ponto facultativo em todo o país, não teremos a transmissão nem da Voz do Brasil e nem do assunto federal. A gente volta na quarta-feira para uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo feriadão para você e lembre-se, álcool e direção não combinam. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Fui! Você acabou de ouvir o Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.